Você sabe como resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas? Então vem comigo que depois da vinheta falamos sobre isso. E aí, tudo bem com você? Sou a professora Gisele Azevedo e hoje vamos falar sobre a resolução de sistemas de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bora para a aula? Eu separei aqui uma questão que caiu na UFMG, ainda da época quando os vestibulares ainda eram a cargo das faculdades e não pelo Enem igual é agora. A gente tem algumas faculdades que adotam o Enem, mais provas delas, mas no caso da UFMG ela olha apenas a nota do Enem, tá? Então eu peguei essa questão que caiu na prova do Enem, da UFMG, tá? E ela fala justamente de uma situação que a gente consegue resolver através de sistemas de equações, tá? Fiz essa escolha para que a gente, no mesmo vídeo, compreenda dois tipos de resolução de sistema e também como que eu pego um problema e transformo esse problema num sistema de equações, tá bom? Então, olha só, uma prova de múltipla escolha com 60 questões, é interessante que eu vá lendo, tá? O problema e vá marcando as coisas importantes. Então, a minha prova tinha 60 questões, foi corrigida da seguinte forma. O aluno ganhava 5 pontos por questão que acertava, tá? Então, cada questão que ele acertasse, ele ganhava 5 pontos e perdia 1 ponto por cada questão que errava ou então que deixasse em branco. Qualquer uma dessas opções, ele perdia 1 ponto. Se o aluno totalizou 210 pontos, então depois que ele terminou a prova dele, ele teve um total de 210 pontos, qual o número de questões que ele acertou? Bom, a gente vai usar esses dados para montar um sistema. De cara, a gente já vai pensar nas questões que ele acertou, ou então vamos chamar de outras. Por que eu vou chamar de outras? Aqui dentro de outras pode estar o que ele errou ou em branco, porque as duas coisas vai acontecer a mesma coisa, tá? O que ele acertou eu vou chamar de X, o que ele errou eu vou chamar de Y. E é importante que eu faça isso aqui para que eu determine quem é meu X e quem é meu Y. Porque se eu só ponho X e Y e passo lá para o sistema, depois quando eu terminar eu vou ficar pensando assim, quem eu chamei de X, quem eu chamei de Y, tá? Então, eu ponho aqui, tá certo? Quem eu chamei de cada uma das coisas, então, o que ele acertou eu vou chamar de X e as outras opções, que é ou errar ou deixar em branco, eu vou chamar de Y. Então, tá, ele acertou 60 questões. Então, quer dizer que a quantidade de questões que ele acertou mais as outras questões vai dar 60. Então, X mais Y é 60, ok? Além disso, a gente sabe que a cada questão que ele acertou, ele ganhou 5 pontos. Então, 5 vezes x, cada questão multiplicada por 5. E a cada uma que ele deixava em branco ou errava, ele perdia 1 ponto. Então, é tirar isso, Seria menos y. Por que aqui não apareceu o 1 do 1 ponto, Eu posso colocar, mas não necessita, porque 1 vezes y é o próprio y. E o y é a quantidade de questões que ou ele acertou ou ele deixou, ou ele errou ou ele deixou em branco. Esse total, aliás, pegar quantas questões ele acertou, multiplicar por 5, menos tirar 1 ponto, 1 vezes a quantidade de questões que ele deixou em branco ou que ele errou, isso aqui, no caso dele, deu 210 pontos. Então, essa é a interpretação do texto que está aqui em cima. E com isso, formamos o nosso sistema de equações, tá? A gente tem 3 métodos para poder resolver isso aqui. Eu vou resolver de 2 formas diferentes, tá bom? A primeira forma que eu vou resolver é o que a gente chama de substituição. O que é a substituição? É eu pegar
em uma das equações e isolar um dos termos. Eu vou aqui isolar o x. Vou passar o y para o lado de lá, 60 menos y. Aí, como o meu x passa a valer 60 menos y, eu trago isso aqui. Opa, desculpa, tô colocando aqui no lugar errado. Oi, cuidado com isso, tá? Não faz igual a doida da professora, não. Traz pra cá, tá? Por quê? No lugar do x, na outra equação, eu substituo aquele valor ali, certo? Aí, para resolver, porque para resolver uma equação, eu preciso de ter uma letra só e não duas, igual nós temos aqui. Então, a gente vai ter 5 vezes 60 menos y, tá vendo? No lugar do x, eu pus o 60 menos y igual a 210. Agora é resolver essa equação. 5 vezes 60, 300. 5 vezes menos y, menos 5y. Menos y igual a 210. 5y menos y, menos 6y. Do outro lado, eu vou ficar com 210 menos 300. Então, vai ser menos 6y menos 90, certo? Que é 210 menos 300. Precisamos multiplicar isso tudo por menos 1, porque o meu y está negativo. Isso aqui vai ser 90 dividido por 6. 90 dividido por 6 é 15. Chegamos na resposta. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o meu y é quem? São as outras questões. E o que eu quero saber é quantas ele acertou. Então, eu tenho que achar meu x. Basta que eu pegue esse y e substitua em qualquer lugar que ele apareceu numa das operações, das equações que estão lá em cima. Então, eu vou fazer x 60 menos 15. Aí, eu quase sempre, quando eu estou usando a substituição, eu pego esse que já está isolado, tá? Isso vai dar 45. Portanto, quantas questões que ele acertou? 45 questões, ok? Mas como eu disse, né, esse aqui é o meu método da substituição. Então, eu primeiro isolo, depois eu substituo na de baixo, isolo uma das letras, resolvo e acho os valores que eu quero. Mas eu vou para um outro, que dependendo do sistema é muito mais fácil de fazer, tá? Vou colocar aqui novamente o sistema que a gente tinha, x mais y igual a 60, 5x menos y igual a 210. Esse método, ele é chamado de método da adição. O que seria esse método da adição? Você vai adicionar a equação de cima com a equação de baixo, tá? Então, eu vou somar essas duas coisas. Olha só. X mais 5x, 6x. Y menos y, olha o que acontece? Some, tá? Igual a 60 mais 210. Então, eu vou ter 270. Nesse caso, o meu y já sumiu ali. Quando que eu uso a adição? Quando eu posso cancelar uma das letras, igual foi aqui. Ou, se eu quiser muito usar e não tiver ninguém para cancelar, eu posso fazer aparecer. Como? Multiplicando valores em cima ou embaixo para que esse número negativo apareça para a gente poder cancelar, tá bom? Essa aqui, para mim, dependendo da situação, ela é a mais fácil, tá? Mas aí a gente tem que saber todos os métodos, porque dependendo, esse aqui tá mais tranquilo para fazer. Para resolver, nós vamos fazer 270 dividido por 6 e 270 dividido por 6 é 45. Nesse caso, não precisa achar o y, porque o que eu quero saber é quanto ele acertou. E ali eu encontrei. Então, aqui, método da substituição. Aqui, o método da adição, tá? Se não fosse um problema onde eu queira saber apenas uma das coisas, aqui no método da adição, eu achei a primeira letra, eu volto com esse valor em uma das duas equações que eu tenho aqui em cima e acho a outra, tá? Aqui eu não preciso fazer, como eu disse, porque eu já achei o resultado. Mas se eu precisasse fazer, era só fazer 45 mais y igual a 60. O meu y é 60 menos 45, então
o y aqui também será 15, ok? Resolvendo o restante caso eu esteja usando aquele método para apenas resolver o sistema de equações. Porque para isso eu tenho que achar tanto o x quanto o y, ok? E assim terminamos esta aula. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para poder nos ajudar e também escrever lá nos comentários o que você achou desses dois métodos de resolução de sistemas de equação. E como dizia Galileu, a natureza está escrita em linguagem matemática. Até a próxima e tchau, tchau!